Tomara que alguma coisa em vocês tenha essa conduta de vocês, como se diz, de vocês aprenderem alguma coisa, que humildade, não interessa quanto você está ganhando ou você pensa ganhar, né? Para isso, eu me imagino, você tem que se formar um bom profissional e tal, né? Então, essa boa conduta da humildade e tal está faltando. A gente falou um pouco de todo, deu um peteleco na moral, deu um peteleco um pouco do que vem a ser o sentimento médico-paciente, para que vocês tenham noção do que realmente estão se. E por isso que eu falei para outra turma, e já falando para vocês e acabando com esse negócio, né? Tá na hora de vocês começarem. Vocês já falaram comigo, eu já falei com vocês desse assunto, e como falei para outra turma, será que vocês se olharam no espelho e vocês estão preparados, depois do que a gente falou, vocês estão preparados já para curtir, para saber o que é essa semiologia? Porque, primeiramente, vocês deveriam de se olhar um pouquinho para ver realmente se estão preparados para atender a essas pessoas que vão requerir do serviço de vocês. E quando eu me refiro a serviço de vocês, imagino que isso seja atenção a essa pessoa que precisa. Como a gente já discutiu, não vamos voltar para trás, né? A única coisa que eu peço é como a mesma coisa, se alguém já passou mal através de um médico que foi praticamente grosso ou não tem nenhuma explicação, nem olhou para ti e você foi consultar com toda a confiança do mundo, então que seja, na verdade. Então, se você não quer essa vida para ti, então está na hora de dar um peteleco na moral que cada um temos para que vocês possam começar. Bom, hoje vamos começar, pessoal, falando já, uma vez que demos o peteleco do que é na moral, peteleco na ética e tudo mais, vamos começar a falar do que vem a ser a semiologia, a introdução da semiologia, para ser verdade, né? A introdução da semiologia. Delegadas por cá, vocês têm, eu já mandei lá no grupo, não sei se vocês estão nesse grupo, por isso que eu queria que todo mundo esteja só no grupo. Já mandou sim, doutor. Sim, então, pessoal, por favor, esse slide que a gente vai utilizar hoje, então, se puderem, por favor, já colocar. Eu vou esperar o ok de cada um de vocês para começar a aula. Ok. Doutor, só uma dúvida para eu poder colocar no grupo da turma. A sua tolerância para aceitar entrar na aula seria quantos minutos? E é justamente quando a gente brinca com música, brinca com essa tolerância, 20, 25 minutos. Tá, ok. Né? Então, Que é justamente esse que eu expliquei lá na primeira aula. A gente vai brincar, de vez em quando eu vou zoar, assim, só para esquentar o negócio, para colocar um pouco de alegria, sabe? E depois a gente fecha esse momento de descontração, falar assim, e começamos a aula. Então, dá para o aluno 25 minutos praticamente ter essa conexão. Beleza, Fernanda e Gisele? tranquilo, doutor. Gisele, eu acho, né? Gisele, tranquilo. Muito bom, perfeito. Todo mundo acha que já ok? Muito bom. Vamos começar? Pessoal, então, como vocês podem ver,
a semiologia em si, vamos começar a falar do que é a introdução dessa matéria. Como já falei lá no começo da aula, ou no primeiro dia de aula, é uma matéria que não é para se tirar nota. Vocês deveriam de ver isso. Eu sei que mais de um está só preocupado por passar, mas tomara que eu esteja muito enganado. Essa matéria é a mãe, pessoal, de tudo que vem a ser a clínica. Sim? Por quê? Porque essa matéria semiologia, como vocês podem ver aqui, ela vai te ensinar ao que vem a ser o estudo do signo. Né? Por isso aqui do grego você vê semidiology, que significa semidiolo, signo, logos, estudo, isso é pura história, mas não custa nada mostrar para vocês um pouquinho, não é verdade? Então, mas falando assim, da boca para fora, pessoal, vamos acordar para o mundo e vamos ver como é de interessante essa matéria que você vai levar para o resto da vida. Não para passar na UCP, não para mostrar os 5 no Instagram, não para dizer que você passou não sei o quê. Eu quero que você coloque isso na cabeça que vai ser para a vida inteira de médico. Eu faço hoje em dia, todo dia eu estou fazendo a semiologia. Desde que eu virei médico, a semiologia está sempre, a primeira coisa está no olhar, no cheiro, na audição, o que seja. Bom, então a semiologia em si, como vocês estão vendo aí, vem do grego semelode, né, que justamente quer dizer o estudo dos signos. É ele que vai te ensinar a estudar a sintomatologia, é ele que vai te ensinar a estudar os sinais que o paciente, quem sabe, vai te referir ou não. A primeira coisa que a gente vai aprender aqui, que os sinais e os sintomas são totalmente diferentes. Sim? Pessoal, quando a gente fala de sinais e sintomas, são coisas muito diferentes. Por exemplo, numa X doença, não interessa qual, na semiologia, o interessante saber é o seguinte, que os sintomas, como vocês estão vendo aqui, é uma coisa subjetiva. Quer dizer o quê? Ele é referido por paciente. É uma coisa que o paciente diz que sente. Mas com isso não quer dizer que seja 100% verdadeira. Né? O paciente tem o direito, escutem bem o que eu estou falando, o paciente tem o direito de mentir, esconder, exagerar, diminuir ou praticamente falar a verdade do que ele está sentindo. E isso depende muito do que venha a ser você, médico, que dê interesse para que teu paciente se sinta à vontade necessária para que essa sintomatologia, que por mais pode ser inclusive verdadeiro da boca dele, mas não coincide com depois que você vai ver. Tá? Então, a sintomatologia em si é um direito do paciente falar, mentir, exagerar, o que a gente já falou e tudo, porque é uma coisa subjetiva, referida pelo paciente. Hein? Professor, Oi. não está gravando. Opa, valeu. Viu que eu não era nada assim vocês? Eu falei, vocês, faz tempo que eu já falei. Pessoal, eu não estou gravando. Vamos fingir que está tudo bem de novo. Só estou esperando eu gravar. Ué. Apareceu gravando para vocês? Porque aqui não está aparecendo nada. Ainda não, doutor. Pronto, agora sim. Bom, vamos voltar no início. Fingir que nada aconteceu. Bom dia, boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos na nossa aula. Bem assim, bem falso mesmo, sabe?
Oi, tudo bem? É um prazer estar de novo com vocês aqui na nossa aula de semiologia médica. É isso aí. Aí, inclusive, temos o advogado do povo, Alexandre. Oferecimento Covid-19. Muito bom. Então, toda essa falsidade, pronto, continuamos. Então, pessoal, voltando ao nosso assunto, falando do que é a diferença em sinais e sintomas, eu estava me referindo ao que vem a ser os sintomas, né? Que eu acabei de falar que uma coisa subjetiva, quer dizer o quê? Direito do que vem a ser o paciente. Sim? Direito do que vem a ser o paciente. E olha lá, meus queridos, vai depender muito de você, do teu carisma, do teu humor, do teu jeito de chegar no paciente, para que ela possa te dizer exatamente, ou pelo menos, alguma coisa verdadeira. Não se surpreenda se você se acha o bicho da goiaba. Muitas vezes seu paciente também não tem uma paciência do mundo, né? Por você, e você do nada resolveu querer fazer alguma coisa de bom, ele fala, e seu Tomás, você não tá sentindo isso? Não. Mas você falou que... Não, menti. Mas, e o teu filho falou que você está vomitando. Não estou vomitando. Mas você não sente nada. Entendeu? Vai ter um paciente que vai ser assim. Porque você procurou, você buscou ser assim também com ele. Mas, de vez em quando, você pode achar o paciente assim de boa e primeira. Por quê? Porque tem muitos pacientes que realmente não querem consultar. Né? Cuidado com esse tipo de paciente. Né? Então, a entrevista clínica volta a ser uma das coisas principais que vocês deveriam de perfeccionar para que isso seja motivo para que o paciente tenha essa segurança de contar. Porque muitas vezes os sintomas ajudam muito a avaliação rápida do que vem a ser o paciente. É lógico, né? A maioria dos pacientes, a maioria vem realmente com sintomas, a falar com o sintoma que ele sente. Né? A maioria, com isso eu não estou falando 100%. Bom, então, pessoal, o sintoma, como falei, é o direito do paciente. Ele pode falar que está com dor de cabeça, ele pode falar que teve diarreia, ele pode falar o que ele quiser. É mentira? É verdade? Exagerou na dor? Não sei o quê? Isso vai depender de quem? De eu, médico. Através de quem? Através da entrevista clínica. E para isso, existe uma ajuda muito importante para o médico com a questão do que vem a ser, será que o sintoma do seu fulano é verdadeiro? Será que ele não exagerou? Será que ele está guardando alguma coisa? Né? Essa entrevista, essa dúvida, você vai tirar justamente com uma coisa muito mais objetiva, que são os sinais. Os sinais já não são referidos praticamente pelo paciente. Os sinais, já o corpo humano, a forma, a fisiopatologia, a fisiologia já se manifesta para que te dê praticamente essa luz de falar, cara, pode ser que ele está dizendo que não está com febre, mas é logicamente que eu estou sentindo a pele dele quente. Pode ser que ele está dizendo que ele nem está respirando muito bem, mas os sinais aqui estão me contando que o pulmão está sujo pra caramba. Pode ser que ele me diga que não está tendo nenhuma cólica, nenhuma diarreia, mas os sinais aqui, na minha auscultação no abdômen, estão me dizendo que o ruído aéreo está exageradamente veloz para que se confunda. Então, muitas coisas, esses sinais é evaluado pelo médico. Sim? É uma coisa objetiva. Sim? É uma observação, como diz aqui a teoria, né, das coisas do análise clínico, ou fisiológico, ou quirúrgico do próprio médico. E é justamente isso que a semiologia vai te ensinar. A saber ouvir o teu paciente, a saber você, é tipo detetive, saber tirar do paciente essas coisas que você já suspeita, né? Por exemplo, o cara fala, tá doendo aqui, doutor.
entre aspas, já que a gente não está vendo, está doendo em fossa ilíaca direita, né? É lógico, eu estou contando para vocês que é fossa ilíaca direita, né? Isso é a manifestação de um sintoma de um paciente. Ele não vai dizer, doutor, tá doendo aqui a fossa ilíaca direita. Não, ele está dizendo que está doendo aqui, no bucho, aqui embaixo. Que para vocês eu estou contando que é fossa ilíaca direita. Automaticamente eu sei que mais de um, porque o cérebro de vocês ainda não está relacionado a essa diferenciação e tudo mais, já mais de um eu posso garantir que pensou que era apendicite aguda. Só que depois da semiologia, você deveria de frear esse pensamento muito direto, sem estudar primeiro o análise, para depois dar o diagnóstico. Isso é a grande diferença hoje em dia dos médicos Nutellas e o médico raiz ainda, né? Vamos dizer que só pelo fato que eu falei fossa ilíaca direita, seja sincero, mais de um já pensou em apendicite aguda. Fala que não. Sim? Fala que não. É uma coisa comum que está acontecendo com vocês? É uma coisa comum. Só para ter uma ideia. Se eu falar para vocês, eu seja o paciente de vocês, e eu falo para vocês assim, ó, ai, doutor, me ajuda aqui porque, ai, meu coração está explodindo, está doendo muito o meu peito, ai, eu acho que eu vou infartar. O que vocês vão pensar? Que é infarto, não é verdade? Vamos falar que... Isso, muito bom, Fernando. Vamos falar que não. Não, lógico, pode ser a ansiedade, mas de primeira coisa, se eu falar muita dor no meu pai, do meu coração vai estar, já está seletão, vai infartar, fala de Irene. Não pensaria em um infarto? Gases, Priscila. Em tórax. Mas tudo bem. Bom, então, é uma coisa que, tipo assim, o teu cérebro ainda não está capacitado para falar para freia, Adolfo, né? Pense que muitas vezes poderia ser outras coisas. Hein? Meu amigo entrou no hospital com dor e eram gases. Sim, acontece. É aí que depende do médico para que vocês possam diferenciar isso. Só que quando eu falo uma coisa que o próprio paciente te incita, sim? O próprio paciente incita a que teu cérebro, a que ainda não está capacitado para raciocinar, te incita, doutor, eu acho que o meu apêndice vai estourar. Automaticamente eu sei mais de uma vez que o teu cérebro vai ficar, então apêndice. Você se esquece de evaluar o paciente. Você se esquece de perguntar as coisas tão simples, que justamente os sinais vão te dar. Porque até agora, o que a gente conversou, que eu falei, tá doendo o meu peito, eu acho que eu me infarto, eu acho que é apendicite, aqui tá doendo aqui, são todos sintomatologias desse paciente. Nenhum momento eu parei para falar, tá, beleza, deita aqui que a gente vai evaluar. Estão entendendo, pessoal? Sim? Então, tudo que eu falei até agora, se você for se levar, e para mais de um que chegou a um diagnóstico, é simplesmente uma sintomatologia. É um direito meu como paciente. Se eu estou exagerando, não sei. Agora, quando você vai evaluar os sinais, bom, deita aqui, Adolfo, vamos ver se realmente teu coração está infartando. Doutor, não consigo, está doendo demais, meu coração está muito acelerado. Perfeito, não tem problema não. Vamos lá. Está sem wet e sem net. Sim, eu só estou falando, Anthony. Sim? É só para vocês ouvirem um pouquinho, tá? Então, o que acontece assim, né? Os sinais vai me educar, os sinais que eu vou estudar, justamente vai falar, beleza, vamos auscultar o coração. Bom, o coração da Adolfo, que ele fala como sintoma que está acelerado, eu estou ouvindo um coração normal, tranquilo, batendo tranquilamente. Ele diz que não pode fazer tal coisa porque não pode respirar pela dor. Eu estou vendo, eu estou colocando oxímetro, eu estou auscultando o pulmão dele e eu estou vendo a entrada de ar perfeitamente. Então quer dizer que ele me mentiu e que ele é mentiroso? Para você isso está correto, né? Para você isso está correto. Mas escutem bem, pessoal.
para de ser médico que você, esse médico que se acha muito. Isso vai, espero que vocês, cada um faz o que quiser na vida, lógico, não sei quem, não sou pai de ninguém, né? Mas espero que pelo menos meus alunos não seja esse tipo de médico que chegar assim, falar, ô, seu fulano, dá para você parar dessas coisas, porque você vem encher o saco aqui na minha urgência, nessa hora, fingir que está morrendo, e a única coisa que me faz perder tempo, quem é você para maltratar um paciente? Hum? De onde você, qual cláusula de médico te diz que uma vez que você é médico, você tem direito a xingar o teu paciente? Me diga. Então não seja medíocre, pessoal, né, com esse tipo de esse médico. O paciente tem, né, o direito de ser paciente. Sim? O paciente, ele pode, justamente como diz aqui uma das colegas de vocês, a única coisa pode ser que está querendo só chamar a atenção, né? Porque deve ser que brigou com o marido, com o filho, e ela está se sentindo agoniada. É o direito do paciente se sentir. Você também se sente alguma vez, você também é ser humano. Mas você não é ninguém, e muito menos não é mais que ninguém, porque eu sou médico, eu vou mandar para lá, para a China, vem me atrapalhar no meu plantão, eu não posso ver minha novela das 8. Você não é nada, pessoal. Você é um médico que está com juramento hipocrático justamente para você ajudar aquela pessoa. Pode ser na clínica, pode ser na cirurgia, ou pode ser justamente só no ouvido, né? Pode ser só no ouvido, porque ele está precisando. Ele exagerou? Perfeito. Fazer o quê? Você, como bom médico, com os sinais que você estudou na faculdade, te ensinou que o paciente não está grave. A única coisa é que ele exagerou. Entenderam? Mas aí tem aquela coisa. Né? Se você não sabe a diferença dos sintomas e dos sinais, ou mistura todo ele, então você não está preparado. Porque o paciente hoje em dia é quase um médico, né? Por quê? Amor? Oi. O paciente não vai ser. Sabe por quê que ele é quase igual que ti? Sabe por quê? Porque hoje em dia existe um livro de todo mundo, que muitos médicos, infelizmente, pensam que isso é a solução. Chama-se Google. Né? Exatamente, Anthony. Muito bom. Google. Né? O paciente já é médico. Então, se vocês vão falar da mesma altura. Só que se o cara é um pouco mais esperto que ti, o cara te ganha. E aí? O que acontece? Só falta falar, eu vou operar esse paciente. Não, doutor, aqui no Google, olha. E olha que o Google não fala tudo que tem que falar, ou não é tudo a perfeição para um médico. Então, cuidado, se vocês vão ser médico Google ou não, pessoal. Sério mesmo, a gente brinca, vocês são... Meu Deus, já passou da hora, por favor, avisem os alunos. Né? Bom, então, isso aqui é muito importante. Então, viram a diferença de um sintoma? É o direito do paciente. Você não tem por que discriminar esse paciente e tudo mais. Agora, como você vai corrigir esse erro desse paciente, que eu não preciso o cara falar, você fazer, com sinais que você está ouvindo. Então, não confunda, né, o que vem a ser sintomas com sinais, pessoal. E a semiologia vai te ensinar justamente isso, a o que os dois sejam estudados ao mesmo tempo. Fechou? Pesquisa todos os sintomas e chegam com o próprio diagnóstico, já feito por eles. Esses são pacientes espertos. Ou, inclusive, são pacientes que leem mais, assim, que são curiosos, tipo minha mãe. Minha mãe, por exemplo, se você dá um livro de medicina, ela vai ler tudo, né? Tinha um médico no hospital que eu trabalhava que era conhecido pela população Dr. Google. Meu Deus, que vergonha, Leandro. Sério mesmo? Hein? É aquela coisa muito... Isso é passar vergonha, por favor.
Bom, beleza. Continuamos. Então, esse é nada mais e nada menos a diferenciação de falar hoje em dia. Esse é um sinais do não, o sinal do paciente é isso. Então não me fale a partir de agora, o sintoma do paciente é isso e os sinais não confunda. Meu Deus do céu. Os sintomas é nada mais que o paciente, sino é nada mais observado pelo médico. Muito bom. Aqui está errado, pessoal. Aqui os sinais deveriam ser cruzados. Aqui essa flechinha deveria ser cruzada. Então, está errado aqui a flechinha. Já vou falando, tá? Sintomas são esses aqui, sinais são esses aqui. Ok? Aqui está errado a flechinha. Repito, sintomas são esses daqui, sinais são esses aqui. Por exemplo, sintoma, dor. Eu tô com dor, doutor. Pode ser mentira? Falando de dor, pessoal, não me venham a dizer, eu sei que eu sou da velha escola, mas não me venham a falar que hoje em dia existe, eu sei, eu não sou quem, né, para discutir isso, né, mas pelo menos eu sou filho de grandes maestros da semiologia e da clínica, e eles nunca estiveram de acordo, e eu continuo. Quem fala que está certo, eu não tenho problema. Quem fala, mas eu não estou de acordo. Não quer dizer que vocês têm que estar. Sim? Não quer dizer que vocês têm que estar. O que é, pessoal? Hoje em dia está na moda falar o que é dor. Doutor, só uma dúvida. Tá invertido as flechinhas ali do... Sim, está invertido as flechas. Isso que eu falei, está invertido as flechas, tá bom? Bom, então, quando eu vi esse slide por isso, parei de ver o slide por esse problema. Sim, justamente. Errar é humano, Paulo Henrique, né? E essa vez eu estava, depois de um carnaval, eu estava assim, e ele estava escrevendo, entendeu? E aí depois falei, não, acabou, isso é assim, eu olhei assim, não, é assim. Então foi assim, brincando, ok? Bom, mas já aclarando então. Pessoal, por exemplo, uma dor, hoje em dia está na moda falar que a dor tem números. Eu nunca ouvi, na minha escola ainda, pelo menos nunca foi, né? A dor tem número. Tos é sintoma, minha querida. Volto a repetir novamente. Escutem, por favor. Me sigam, tá bom? Esses aqui, sinais, são esses aqui, ao contrário. E sintomas são esses aqui, ao contrário. Tá bom? Fechou? Bom, vamos lá. Então, tem um negócio que é de dor, né? Pessoal, hoje em dia está na moda falar assim, dor. De 1 a 10, quanto que está doendo? Na minha escola, eu não tenho essa na minha escola, né? A gente deveria de perfeccionar e a gente deveria de descobrir o grau da dor da pessoa. Com o quê? Com uma percussão, com uma palpação, com uma auscultação, com um toque. Esse é um dever de um médico. Hoje em dia está na moda, eu não sei, por isso eu não sou quem para discutir, mas minha escola pelo menos está contra, que é de 1 a 10, quanto que está doendo? Não sei se vocês sabem isso, mas hoje em dia está assim. E, tipo, eu não sei como perguntar, porque tem, justamente, é o direito do paciente. Se ele quer exagerar e a dor é de mentira, ou ele só quer atenção, ele vai falar de 1 a 9, de 1 a 10, ele vai falar 9. Então ele, doutor, 10, está doendo 10, está doendo 10. Aí depois você faz justamente os sinais e você comprova que ele não tem nada. Entendeu? Por isso eu pelo menos na minha escola, a gente não dá. Porque o paciente tem o direito, como falo sempre, eu repito e vou repetir, o direito de falar como quiser. É a tua obrigação de saber se é mentira, falso,
é exagerado, é verdade, é diminuindo. É você. É você, médico. O paciente pode falar. Eu já tive paciente, por exemplo, eu já tive um paciente lá, se eu for aí pela dor, né? Eu já tive um paciente que ele se operou de cólon, né? Ele se operou de cólon, ele tinha não lembro o que era. Eu sei que se operou de cólon, e muito tempo ficou no hospital, né? E se infeccionou a ferida, um senhor que não queria saber nada de hospital, nada. O que aconteceu? Né? Horas antes de entrar no hospital, que o filho trouxe ele, já um senhor, o filho também já era adulto, né? O filho se percatou, o filho se viu nele que ele estava sentindo muita dor. Só que ele não queria falar isso porque ele tinha aquele já medo de falar, não, se eu vou lá, eles vão me operar novamente, eu vou ficar de novo naquele hospital, eu vou sofrer, Então ele estava se segurando de dor. Tanto que o filho observou isso e falou, não, pai, não interessa, a gente vai no hospital e vamos lá. Chegando no hospital, justo no meu plantão, né? Chegou assim, e a mesma coisa. Se eu fosse só pelo sintoma do paciente, falou, oi, o seu fulano, teu filho está dizendo aqui que você está com um pouco de dor aqui na parte do abdômen, é verdade? Não, doutor, mentira. Não, foi um CLE, eu acho que sou uma CLE. Eu tenho aqui teu historial, eu tenho entendido que você já operou de isso, verdade? Sim, doutor. Faz quanto? Faz uns 5 anos, mais ou menos. Beleza. Mas a dor começou quando? Não, doutor, o meu filho aqui é exagerado. Eu só senti um pouquinho assim, mas já passou. Beleza. O médico não vai falar, tá de boa, não tem nada aqui, vamos fazer um analgésico aí? Vamos fazer um pequeno analgésico? Então, tchau, obrigado. Né? Ou Nutelinha, como que é. Médico raiz vai falar assim, bom, não interessa se o sintoma do paciente dizer isso, porque eu, como médico, eu vou ver os sinais se estão correspondendo ou não. O que a gente fez? Não interessa, não falei isso para o pessoal, né? Bom, seu fulano, vamos fazer o seguinte, deita aqui, por favor, vamos só ver um pouquinho o teu abdômen, vamos tocar um pouco no teu abdômen, eu vou contar. Resumindo, moral da história, o cara estava assim para explodir o apêndice dele. Ele estava tendo uma apendicite aguda, ele estava se segurando a dor, né, porque ele tinha esse medo de falar, não, vão me operar de novo, vou ficar isso, imagina. Então, se eu fosse perguntar isso, de 1 a 10, quanto que é a dor, com o senhor com essa mentalidade, ele vai falar, 1, 2, doutor, mas já passou. E o cara já estava quase fazendo uma peritonite porque ele estava se segurando essa dor. Então, por isso, para mim, não entra na minha cabeça, mas eu respeito a escola de quem falar, não entra isso na minha cabeça de falar de 1 a 10 quando está doendo. Porque o paciente pode esconder, pode exagerar, ou inclusive pode falar a verdade. Tá bom? Então, dor é um sintoma que o paciente pode referir do jeito que ele quiser. Tá bom? Beleza? Alguma pergunta até aqui? Tudo de boa? Stephanie levantou a mão. Professor, Sim. Então, o meu paciente, ele chega, ele fala que está sentindo uma dor. 10, estou sentindo muita dor. E eu faço análise nele e vejo que essa dor não deve ser 10, deve ser um 6. Perfeito. Eu devo... qual é a minha conduta? Como é que eu devo agir? Eu devo mas aí depende. Mas o paciente continua falando que está assistindo 10, mas eu vejo que não é o 10. Tá. Qual é a minha atitude? Como eu devo fazer? Não, mas aí você tem que ver se, por exemplo, me dê um exemplo, sei lá, abdômen, se ele está sentindo muito, 10, pode ser um paciente exagerado, sim, mas se você, com avaliação de sinais que você estudou e fez no abdômen dele, você constatou que ele está com dor, por isso que eu estou falando, não interessa, minha querida, se é 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O importante é que você chegue nessa conclusão, você como médica, que o paciente sim está sentindo dor. E por quê? E aí você já pula para a seguinte fase. Se existe dor, é porque alguma coisa está errada. E você começa a ver o porquê esse paciente
tem dor. Não interessa se tem dor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ou não interessa. Desde que você constata que ele está realmente sentindo esse sinal, é porque alguma coisa está errada. Estão me entendendo? Por isso que eu falo, não vá pelo número. Fala, não. Eu não posso dizer para vocês, de 1 a 5, só faz um analgésico e manda para ele para ir embora. Não existe isso. Se você, como médico, se ele... Resumindo, aqui que você tem que estar de acordo é, o sintoma ele diz que tem dor, você constata que tem dor, então é verdade. Então veja o porquê tem dor e parta para o diagnóstico e faça o tratamento como tem que ser. Não é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o que seja. Tá bom, meu querido? Sim. Pode ser também que nem o senhor falou na primeira aula, às vezes o paciente vai lá só para desabafar, né? Psicologicamente. Sim, justamente isso. Isso é que quando... Agora a gente está só começando, mas depois quando a gente começar a saber avaliar, tocar o paciente, eu vou dar muitos exemplos de como seria bom que vocês aprendam a avaliar. A manobra é a mesma, só que a forma de você entreter, como você diz, entreter o paciente é o segredo de cada médico. Não é de cada médico, de cada formação médica. Né? Isso a gente vai ir avaliando lá com o tempo, vocês vão ver. Que é uma coisa que eu, graças aos meus professores, me ensinaram, e é lógico que eu vou ensinar para vocês também. Né? Porque a manobra é mundial, né? Só que tem alguns que outros segredinhos que no livro não tá, que eu faço com questão de, no momento certo, a gente conversar desse assunto e tenha certeza que eu vou falar para vocês. Tá bom? Beleza? Continuamos? Ok? Dúvidas? Eliane, alguns pacientes, quando estão com dor, geralmente algum dos sinos viram... Exatamente. Independente de qual seja o estadio da dor, ou independente de qual seja o diagnóstico, o porquê existe dor, é logicamente que muitas vezes um dos sinais vitais vai estar alterado. Geralmente é a parte cardíaca, ou dependente é a respiratória, né? Muitas vezes uma dor sobreelevada possa elevar um pouquinho a pressão da pessoa, né? Possa alterar um pouquinho a respiração porque está doendo, né? Mas isso é, como eu falei, poderia, né? Ou inclusive o choro, criança, né? Por que eu falo que de vez em quando isso não ressaltei muito? Porque isso vai depender muito também como se diz? Da idade do que vem a ser o paciente. Né? Lembrando que o ciclo da vida é assim. Sim? O ciclo da vida é mais ou menos isso. Sim? Isso é criança e esse já é vovozinho. Sim? Criança e vovozinho. Dos quais, no ciclo início da vida, toda a sintomatologia aqui é exagerada. Né? É uma criança que, muitas vezes, por isso eu tiro o chapéu para os meus colegas pediatras, porque tem que ter paciência. Porque a única coisa que, muitas vezes, é a defesa de uma criança em falar dor é o choro. Não é verdade? Porque quando ele se desespera por alguma coisa, é choro. Então, eu tiro o chapéu para os pediatras. Por quê? Porque tem que ter um ouvido, tem que ter uma avaliação muito eficaz. Porque a única coisa que a criança, quando está doente, alguma coisa assim, quer chorar. E aí depende de ti, ou depende do feio. No entanto, no ciclo máximo da vida, a gente está tão lúcido que a gente pode contar, mentir, do que vocês quiserem aqui. Mas quando chegarmos numa etapa já de velhinho, adulto maior, também faz o mesmo sistema de uma criança, só que não é o choro, e sim é sintomatologias leves. Uma coisa que eu, por exemplo, vou dar um exemplo, já que falar uma apendicite daquele senhor, né? Uma coisa é muito, você, uma criança, a criança vai chorar pra caramba porque dói demais a apendicite dele. A gente vai ter uma dor que a gente vai referir de um monero, fala, tá doendo. Oi, tá doendo. O vovozinho, coitado, os músculos já estão hipotônicos, né? Já estão praticamente atrofiados, a parte neuronal praticamente já não é a mesma que a nossa, então toda a sintomatologia começa a descer. Então, muitas vezes, é mais preocupante, ou não é preocupante, ao contrário,
né? Deveria de ser muito mais delicado a observação, o estudo, o toque, a forma de perguntar para o familiar ou se o velhinho está ainda ciente da cabeça, uma análise, uma história clínica. Porque eles, de por si, já a fisiologia deles já estão bem gastados. Então, uma coisa que para nós é dor, febre, tá? Eles não, ele tá e vai lá. Depende muito do tato do médico, isso aí. Então, por isso que muitas vezes eu falo que dependendo da idade, é realmente como a colega falou, alguns signos vitais poderiam ser alterados, dependendo da idade. Sim? Muito bom. Continuamos, por favor, alguma que outra dúvida? Doutor? Sim. Vamos supor, chega um paciente na emergência com uma crise de ansiedade, pânico. Pede socorro. Isso. E diz que está sentindo muita dor no tórax aqui. Diz que, eu estou tendo infarto, suspeita que seja um infarto. O paciente, familiar, ele diz. Já chega com um semi-diagnóstico, né? Estou tendo um infarto, mas é uma crise de ansiedade. Assim. E o médico faz a escuta, vamos supor que é o médico, né, que vai fazer, não o médico paracetamol, como o senhor diz. Faz uma escuta qualificada do paciente, mas mesmo assim, esse paciente não tem uma melhora significativa. Qual seria a conduta do médico? Iria ter algum tipo de medicação que passa, emergencial, para uma crise de ansiedade, quando chega na emergência assim, suspeitando que seja, o paciente diz que é um infarto? Aí você falou, o médico evaluou do jeito que tem que ser, auscultou, pressão, sinais vitais, fez um eletrocardiograma? Sim, fez todos os exames. Não tem nada. Tudo normal. Sim. Tudo normal. Exatamente, tudo normal, somente a escuta mesmo do médico que viu que está tendo uma crise de ansiedade. Não tem nada. Já temos o diagnóstico, crise de ansiedade. Sim. Tá, beleza. Aí, depois disso, a conduta do médico. Já fez todos os exames, fez um eletro, fez toda a ausculta e viu que está tudo normal. Qual seria a conduta? Mas mesmo o paciente ainda passando por todos esses exames, ele não teve uma melhora, ainda continua aquela agitação, aquela dor que ele relatou no início. E ele refere. Né? Sim, que ele relatou no início da consulta. Seria alguma indicação? Sim. Sinta. Eu tiro minha cinta, dou nele. Sinta. Calmante. Sinta. Não, lógico, pessoal. Né? Logicamente que você vai, dependendo, se é um consultório, você faz de um modo ambulatório. Se é uma urgência, que ele vai chegar de urgência, então você faz um ansiolítico, né? Que se essa pessoa estiver sozinha ou tal, tente falar um pouco com ela, né? Porque nesse momento, por mais que você já tenha um diagnóstico, tenta ver se é realmente uma crise de ansiedade já prostada nessa paciente, ou justamente hoje aconteceu alguma coisa que deixou essa paciente ou esse paciente desse estado aí. Se for hoje só, então pelo menos se fosse hoje só, eu conversaria muito bem com esse paciente e daria só um calmante bem natural. Eu não vou dar ansiolítico jamais para um paciente que não tenha um diagnóstico de crise de ansiedade. Uma crise de ansiedade não é um paciente que está com um problema de alguma coisa e você vai tacar tudo que vocês... vou falar nome, né? Que sei lá, não, toma aqui clonazepam, toma caprazolam, diazepam. Para quê? O cara não precisa. O cara só precisa ouvir. Agora, se é uma coisa crônica que da semana que vem ele já chegou, teu colega fala, nossa, aquele paciente cada semana está chegando. Aí sim, eu posso dizer que ele está praticamente passando por uma crise que já não é de agora. Mas quem sabe esse paciente que você tratou, entre aspas, que ele precisa de um psicólogo, de uma coisa assim, acabou de falecer o pai dele. Acabou de tal coisa dele. Acabou uma notícia drástica da família dele. Para quê? Para que você dá uma coisa que ele não precisa? Porque o ansiolítico, né? Muitas vezes esse tipo de pessoa, por mais que não precisa, ele vê nesse tipo de remédio, né? Uma tranquilidade. Mas o ansiolítico, o pior de todos, é que o ansiolítico, o efeito faz uma dependência. E você está destruindo a dependência normal psicológica desse paciente porque você tacou na hora um diazepam. Para quê?
Quem sabe o cara perdeu, hoje em dia, um familiar muito cercano, fala, não, acontece, isso aconteceu comigo, contigo vai acontecer, não se preocupe, isso vai tomar um remédio, um tranquilizante bem natural e pronto. A minha cabeça está estourando. Faça um analgésico, ele tem o direito de, acabou de perder alguma coisa de valor, ele tem direito de ter uma dor de cabeça. A gente que vai estar aqui normal, como essa pessoa que chegou no teu plantão, tem direito a se sentir mal. Eu me sinto mal, você se sente mal, então pensa como isso. Agora, como você falou, se essa pessoa já vem plantão por um plantão, teu colega já conhece ele, o enfermeiro falou, nossa, faz hoje ele chegou a mesma coisa. O outro enfermeiro, nossa, semana passada chegou 3 vezes por semana. Então ele está realmente passando. Então, resumindo minha ideia, Fernanda, tendo esse diagnóstico, faça a tua história clínica direito. Fale com o teu paciente. Tenha essa escuta qualificada. Oi? Uma escuta qualificada. Lógico, não custa. E isso que está faltando. Né? Esse está doido, dá o diazepam. Que o cara só precisa de ouvir. Por que não perguntou o que aconteceu? Não, doutor, é que eu perdi a minha mãe essa manhã. Caraca, você também não vai se sentir mal como ele, não? Então, se coloque na altura do paciente sempre. Não seja maior ao teu paciente. Ou não tira um diagnóstico sem, justamente como eu falei. Não, é mais ou menos isso, Fernando, que você... Porque ele já tem ansiedade, bota diazepam nele. Mas é uma ansiedade crônica? É uma aguda? É somente momentânea? É essas coisas que a gente deveria de ter para que vocês sejam melhores, tá bom? Ok, professor, obrigada. Perfeito. Médicos faziam haloperidol, pelo amor de Deus, Renato. Meu Deus do céu, sem comentário. Bom, mas infelizmente ocorre muito nas emergências aqui do Brasil, professor. E façam, então vocês chegaram para fazer a diferença. Vocês querem ser esse tipo de médico que alguma vez, eu não desejo mal para ninguém, fazer haloperidol, fazer diazepam, vocês sabem quais são os efeitos secundários que poderiam causar esse daí? Eu não sei, doutor. Então, leia primeiramente para fazer um diazepam. Leia primeiramente para fazer um haloperidol, né? Isso vocês já deram farmacologia, isso já, ou se estão dando, perfeito. Essa vez eu não vou contar nada, né? Mas leiam primeiramente para saber que depois que, eu dou sempre diazepam. E se o teu paciente tem alguma crise de asma? E se o teu paciente tem algum problema respiratório? Sabia que o diazepam, uma família, tem o efeito depressor respiratório? Sabia que esse sedante pode parar os músculos respiratórios? Sabia que tal coisa? Então, não venha depois do nada o cara chegar num paro respiratório de ti, porque você deu um diazepam que não precisava. Pode funcionar em 1000 pacientes, eu dei diazepam. 1001 paciente vai te complicar. Tá bom? Beleza, vamos continuar. Então, essas questões são que a medicina te ensina. Bom, o duro é paciente procura o médico na esperança chegar a tomar um remédio que é resultado imediato. Isso acontece? Não, Eliseu. Não. Para isso você está qualificado para você ter a capacidade de falar e fazer ele entender o tratamento. Lembra que eu falei lá no primeiro dia de aula? Comprometer o paciente com o tratamento. Sim? Você pode dar somente o medicamento natural que existe, como se é. Aqui a gente tem passiflora, por exemplo, uma coisa que também já é um efeito, ele é um efeito tranquilizante, não sedante. É muito diferente, não tem um efeito revolte como paro respiratório. Então. Bom, vamos que temos muito pela frente, mas estou gostando, estão participando, isso é bom. Bom, ansiolítico, sim, isso vocês vão ler em farmacologia e vocês vão me ensinar. Vamos fazer o seguinte, vamos começar com o pé direito, né? Querem começar com o pé direito, pessoal? Comigo, em semiologia? Vocês querem me agradar, vocês querem me apaixonar, né? Vamos começar com o pé direito? Querem? Querem ou não querem? Para que quanto mais vocês participarem, mais tenha certeza que eu vou ensinar de medicina para vocês.
Muito bom. Então, lição de casa, efeito secundário do diazepam, alprazolam, como clonazepam, e inclusive a família do haloperidol. Só isso. Vocês já estudaram fármaco ou estão estudando fármaco? A professora já não deu. É só investigar um pouquinho. Eu imagino que já tem livro de fármaco e é só assim, uma história. Só para a gente discutir na próxima aula se realmente, depois de vocês saberem o efeito secundário, vocês vão dar o diazepam como bala de qualquer negócio que você compra por aí. Tá bom? Beleza? Alprazolam, haloperidol, Mayra. Haloperidol. Aí um colega escreveu. Faz tempo que eu não vejo deve ser algum profissional já para entender haloperidol. Bom, o melhor remédio é exercício. Lógico, imagina aquele exercício de 4 paredes, né? Oh, coisa boa, hein, Shirley, hein? Oh, aquele exercício de 4 paredes, hein? Até o chão. É isso aí, né? O melhor exercício cardiovascular do que existe é aquele 4 paredes, hein? Bom, continuamos, meus queridos, vamos lá. Bom, tendo em conta a diferenciação que já entenderam, eu vejo que entenderam o que vem a ser signos e sintomas que são totalmente diferentes, já explicamos o porquê, né? Vamos, então, falar como a gente falou assim. Por exemplo, o que é um síndrome? Escute, um síndrome, como vocês falam, né? Ou não, vocês falam síndrome, a gente fala síndrome. Né? Diz aí, olha só, é um conjunto de signos e sintomas relacionados entre si que pode ser resultado de várias causas. Diferentes causas, como isso? Um síndrome. Por exemplo, um síndrome respiratório. É um conjunto de... Por exemplo, o paciente chega com uma taquipneia, uma frequência respiratória alterada, você vê que a saturação está, sei lá, 88, né? Você vê que o paciente mesmo está referindo dificuldade respiratória. Resumindo, é um síndrome de dificuldade respiratória. É lógico, porque é um conjunto que o paciente refere e você está vendo. É um conjunto, né? É um conjunto. Tá certo? Síndrome intestinal, por exemplo, na última, vamos lá rapidamente. Né? Um síndrome intestinal de colo irritável ou intestino irritável é aquela coisa que o paciente está falando, nossa, doutor, está doendo minha barriga, ai. Ele mesmo está te contando, beleza? Aí depois você vê, ausculta, você vê que, ele refere que tem diarreia, você vê dentro, você mexe no abdômen dele, você sente o ruído hidroaéreo aumentado pra caramba, né? É um conjunto desse justamente de signos e sintomas que estão relacionados entre si. Entenderam, pessoal? É um síndrome. Né? O que ele está tendo? Isso quando se faz, ou quando se diz, muitas vezes, no laudo médico, ele se diz quando a gente não tem aquele diagnóstico principal ainda. A gente não está ainda com aquele toque e falar assim, bom, eu estou esperando o estudo, eu tenho dúvida ainda que é, então, o que eu vou colocar como diagnóstico? Síndrome de alguma coisa. Né? Eu não sei se, o que está acontecendo, será que aqui na altura do epigástrio está acontecendo isso, ele diz que vomitou isso, diz que ontem começou com diarreia, está com febre, mas eu estou aqui no abdômen, está doendo para cá, não estou entendendo muito ainda, eu vou pedir um pouco de laboratório, vou fazer um check-up, chegou aqui o laboratório tudo alterado, eu vejo que a parte de hepatograma alterado, eu vejo que isso amilasa assim, mas ainda não sei. Então, é um síndrome de icterícia, é um síndrome, a gente pode colocar doloroso, é um síndrome digestivo, entendeu? Por quê? Porque eu não estou sabendo ainda exatamente o que é. Então, essa é o diagnóstico pressuncial do que está acontecendo. Se eu estou com dificuldade respiratória, se eu estou com febre, se eu estou com isso, mas eu ainda não cheguei exatamente o que é, bom, é um síndrome respiratório.
né? Ansiedade, dificuldade respiratória, se quiser colocar. Por quê? Porque eu não tenho ainda exatamente aquele diagnóstico que diz, isto é que o meu paciente está tendo. Então, como eu vou englobar isso por momento com um conjunto de signos e sintomas, que eu vou chamar ele de síndrome. Entendemos, pessoal? É tipo um possível tal coisa. Sim? É tipo possível tais coisas. Sim? Mas é logicamente que esse possível outras coisas você vai fazer do método ambulatório. O que é método ambulatório? Você vai tratar até um certo ponto, porque você não sabe ainda exatamente o que ele tem. Então, não é que você vai falar assim, eu não sei o diagnóstico, então eu vou colocar síndrome de alguma coisa, porque eu sei que síndrome é a mistura de signos e sintomas. Mas você precisa chegar a um diagnóstico. O documento vai te exigir a você chegar a um diagnóstico, né? Para que você possa defender a indicação que você está fazendo. Tá? Então, um síndrome em si é nada mais que uma ajuda para o médico no momento que ele está avaliando. E o que a gente vai? Coloca um síndrome respiratório por momento. Deixa aqui que eu estou vendo, estou aguardando tal estudo. Estão entendendo, pessoal? Então, vai mais ou menos por aí. Ok? Beleza? Continuamos? Pessoal, o tipo de sintomas, isso é só generalidades, mas não custa nada vocês entenderem um pouquinho, né? Lógico. O tipo de síntoma pode ser pode ser diferenciado de acordo com as características. Por exemplo, características gerais, como comum, distinta, uma febre, uma astenia. O que é? Vamos começar por aí. Enfermidade de distinto aparatos, por exemplo, uns sintomas como astenia ou adinamia, não sei como vocês falam, não vai chegar jamais de um diagnóstico. Aí eu pergunto para vocês, em fisiopatologia, vocês deveriam de ter dado isso. O que é uma astenia? O que é adinamia? Muito parecido. O que é astenia? Vamos começar a aprender os vocabulários técnicos. Né? Vamos começar a aprender os vocabulários técnicos. Se eu falar daqui a um mês, o paciente está com astenia, espero que vocês já saibam a que eu estou me referindo. Né? Vamos? Fisiopatologia, pessoal. Nós estamos dando fisiopatologia agora, prof. Começou agora o semestre também. Eita, então eu errei. Sou eu que errei, então, desculpa aí. Vocês estão, mas no quarto semestre não dá? Não, a gente começou agora, fisiopatologia sempre e farmaco. Eu tô confundindo, desculpa. Bom, a dinâmia, pessoal, a dinâmia é quando você perde praticamente 100%, não falo 100%, né, porque nunca se perde, mas você perde praticamente 100% do que vem a ser o sistema motor, a força física, né? Isso é a dinâmia, não sei como se diz, a dinâmia ou a dinamia, né? Como se diz? A dinamia ou a dinâmia? Por favor, alguém? A dinamia. A dinamia. Muito bom, valeu. Então, a dinamia. E astenia ou astenia, não sei, é justamente a fatiga. É a coisa de palmeirense, sabe? Palmeirense tem muito assim,
vou ganhar depois, Copa do Mundo, Copa Mundial não é para mim, entendeu? Entendeu? É mais ou menos isso, entendeu? Esse é mais ou menos o sinônimo da fatiga. Então, logicamente, se eu tenho uns sintomas como fatiga, ou falo, o que você sente? Eu tô mole, doutor. Você não vai chegar falando, possivelmente deve ser o estômago. Não. Por isso é sintomologia ou sintomatologia geral. Um específico, por exemplo, como vocês podem ver, uma tosse, uma expectoração, logicamente que já te vai direcionando alguma mais específica, por exemplo, no que vem a ser um sistema respiratório, por exemplo. Né? Se eu estou falando que se eu, paciente, estou falando que eu tenho tosse com expectoração, você vai falar assim, pode ser um intestino. É lógico que é alguma coisa muito específica, que está relacionado ao que é o sistema respiratório. Então, esse sim. Uma patognomônico, por exemplo, dependendo de algumas coisas características, né, existem certas patologias que somente essa patologia vai te dar essa patognomônica. Por exemplo, esqueci agora, deixa eu ver, melena. Melena, por exemplo. Para quem não conhece melena é a sangue digerida, né? Sangue digerida. Quem não sabe, vocês sabem isso por anatomia, imagino que vocês estudaram, né, e tudo mais, né? Vocês sabem que o trato, digestivo começa praticamente na boca e termina lá no fiofós, sim? Né? Começa na boca e termina no fiofós, passando pela orofaringe, né? Passando pela faringe, esôfago, estômago, né? Duodeno, intestino grosso, delgado, até sair o negócio do fiofós, não é verdade? Então isso, e o que é a melena? Pela anatomia, a gente sabe também que no ângulo de 3, lá na quarta porção do duodeno, se subdivide tudo que está por cima do quarta região do duodeno para cima, boca, até quarta região do duodeno, é considerado, né, vias digestivas altas. Por debaixo do que vem a ser o ângulo de 3, é considerada via digestiva baixas, dos quais a gente sabe por fisiologia, né, que como se diz? A porção de absorção absoluta, praticamente, do que vem a ser o trato respiratório, o trato digestivo, vai principalmente a porção que vem a ser do intestino delgado e depois grosso. Mas quem faz a porção digestiva é o estômago e principalmente a porção duodenal. Então, o que é a melena? A melena é justamente quando uma sangue caia no trato digestivo de algum lugar alto, tem que ser, porque tem que ser digerida. Sim? É uma sangue digerida. Sim? Porque foi digerida. Por quê? Porque passou pelo estômago, está no estômago, absorvido algumas coisas e passar e logo vir e sair para fora numa cor bem oscura. As fezes desse paciente, né, é uma cor... Você conhece aquele chouriço de sangue? Morcilha? Alguém gosta de chouriço de sangue? Açaí, isso aí, vamos colocar assim. Açaí, conhece o açaí? Né? É mais ou menos isso. Então, quando você comer o teu açaí, o teu chouriço de sangue, então pense na melena, entendeu? Que é justamente a sangue digerida, fezes de sangue digerida. Sim? Sim? Entendeu? E ela tem uma cor característica e um cheiro único, né? Por exemplo, eu posso estar no hospital X, não interessa onde eu estou, e se eu passar por uma sala, né? Se eu passar por uma sala que eu nem abri a porta, eu posso até, inclusive, abrir a porta da sala, né? Dos quais, sei lá, um exemplo, nessa sala vai estar, sei lá, 6 pacientes. Eu nem conheço os pacientes, eu não sei nem quem são, nunca vi. Mas só pelo fato de eu entrar na sala
né? E um desses pacientes X tem justamente essa patologia clássica dele, só pelo fato de ele ir uma vez no banheiro dessa sala e na hora de sair, abrir essa porta ou ficar meio aberta. Pessoal, esse cheiro vocês nunca vão esquecer. Sim? Nunca vão esquecer esse cheiro. É único. Ele entra na tua narina e fica 2, 3 dias mais ou menos. Você almoça melena, você toma café de manhã com melena. É um cheiro característico. E só pelo fato de você treinar a tua narina, né, você vai dizer assim, não conhece esses 6 pacientes, mas na hora a tua narina vai dizer, se você já conhecia o cheiro, na hora a tua narina vai falar, aqui tem um paciente com hemorragia digestiva alta. Assim de simples é a semiologia. Ele te ensina pela sintomatologia desse paciente exclusivo patognomônico. Doutor, permisso? Oi. Digestiva baixa, né? Alta. Alta. Por quê? Porque, como eu falei, até o ângulo de 3, Bruno, a gente passa todo por essa porção de digestão, estômago e principalmente duodeno. Por quê? Porque a porção de jejuno e íleos já é praticamente absorção. Já foi digerido o que tinha a ser digerido. O que você já comeu, o estômago e o duodeno já legou todas as enzimas para digerir. O que está no jejuno, no íleo, é só para absorver. Foi digerido? Não sei. Por isso é que justamente muitas vezes você come algumas coisas que o estômago ou o duodeno não digere e você justamente sai do mesma cor, pega uma moedinha de R$1, você engoliu, pega outro dia limpa mais ou menos, né? E vai lá pegar uma Coca-Cola. Entendeu? Ou vai falar que vocês nunca comeram milho e vão falar assim, não, doutor, nunca viu milho aí lá atrás saindo. É lógico, vai ver, porque essa camada o ser humano não digere. E é justamente isso. Melena é sinal principal de hemorragia digestiva alta. Ok? Bom, continuamos, entendemos, pessoal? Isso é patologia quirúrgica. Se a gente se encontrar, se encontra, e se não, com outro professor. Então, esse pacto normal, uma coisa muito característica de certas patologias, ok? Muito bom. Hipodrômicos, que pode ser início de alguma doença, como, por exemplo, cefaleia, que é um prodrômico de alguma coisa, que você febre, que é prodrômico de várias doenças, odinofágias, que também pode ser de várias. Então, o tipo de sintoma depende já da categoria, né? Tem alguns que te delatam assim, falam, é isso, estudou isso? Então é isso. Ou, pelo menos, algum paciente fala, eu estou cansado, doutor. Isso é um sintoma dele, é o direito dele. Agora, o que está acontecendo para que ele esteja cansado? Cara, pode ser muita coisa. Pode ser desde que ele está fingindo, ou pode realmente estar passando alguma coisa. Pode ser cardíaco, o cara nunca está passando já por uma insuficiência que ele nunca falou. Pode ser, sei lá, hemodinâmico, pode ser que ele está com uma anemia, né? É lógico que a gente vai estar reparando. Bom, resumindo, e assim. Beleza? Bom, perfeito. E aqui vem justamente o que a gente deveria de saber. O diagnóstico. Como já falamos, signos e sintomas, ou síndrome, como vocês querem, você vai estudando. Sim, não, sim, sim, não, não, sim, não, sim, sim. A semiologia vai te ensinar a falar isso para chegar justamente no diagnóstico. E espero que vocês, pessoal, avisem, por favor, delegados, aqui, um tal DC. Primeiramente, não pelo fato ele se atrasar para entrar na aula, e sim não ter o nome correspondente, como tem que ser, jamais vai entrar na aula. Tá bom? Então, delegados, para quem conhece o tal DC, agora que tá saindo no meu, aqui, na minha tela, por mais que ele esteja não atrasado, ele não vai entrar porque eu não sei o que é DC. O que é? 13º, né? Aqui é decimal, eu não sei quem que é o meu aluno DC. Então, isso são regulamentações que eu tenho entendido que foram passadas por delegados lá no início. Então, avise, por favor, os teus colegas que assim, nem se a vaca tosse, não vai entrar. Também não serve, né? Então, quem que vai saber quem que é DC? Ah, pelo amor de Deus, pessoal.
Ah, vamos lá, vocês já não são mais calouros, né? Vocês já são antigos, vocês são velhos, já estão tudo acabado. Ah, depois de Cristo. Ah, entendi. Ah, entendi. Sim, sim. Não, é lógico, entendi. Ah, não, agora a gente vai colocar. Aí já mas isso é dever do Alexandre, Fernando. Ele é o advogado do povo, Alexandre. Quase falei Fernando, né? Deixa pro Alexandre, né? É isso aí, o advogado do povo. Alexandre Roque, procure descer, procure Alexandre, o nosso advogado do povo. Muito bom, perfeito. Pessoal, prestem atenção uma coisa. Vou dar um exemplo aqui. Vamos chegar nisso. O paciente chegou com dor de cabeça. O sintoma dele, que ele refere, é dor de cabeça. Motivo de consulta, o porquê ele consultou contigo, é dor de cabeça. Aí eu pergunto para vocês, não interessa se a gente ainda não deu farmacologia, se eu só pergunto para vocês. O diagnóstico seria dor de cabeça? Por que não, José? Vou dar outro exemplo. O paciente vem, escutem. O motivo de consulta é que o paciente vem te contar as coisas. Então, o motivo de consulta se escreve como o paciente relata. Então, eu espero que vocês saibam que dor de barriga não existe para nós médicos. Mas é um direito do paciente falar do jeito que ele quer. Doutor, eu tô com dor de barriga. Você não precisa corrigir o paciente. É o direito dele e assim você vai anotar no motivo de consulta, porque ele te falou isso. Ficou claro? Então, vou já. Motivo de consulta, dor de barriga. Diagnóstico, qual seria? Hã? Diagnóstico, qual seria? Vamos? Não, um paciente está com dor de barriga e outro paciente está com dor de cabeça. Qual seria o diagnóstico? Vamos? Só assim não tem diagnóstico? Por que não? Avaliação. Aqui a Marielle falou infecção intestinal. Dor do abdômen. Infecção intestinal. Muito bom, tá certo. Hipertensão arterial, eu acho que é esse AS. Eu acho. Porque eu não entendo a sigla de vocês. Síndrome intestinal. Por dor de barriga, síndrome intestinal? Se é somente uma sintomatologia. A gente não deu nada de signo aqui. Enxaqueca. Muito bom, perfeito. Se vocês me perguntarem qual seria o diagnóstico desses dois, né? Cefaleia para dor de cabeça. Ok, tudo bem. Né? Se vocês me perguntassem qual seria o motivo, o diagnóstico desses dois, seja dor de cabeça, ou seja, qual que era outro? Dor de barriga, eu falaria, não sei. Porque o motivo de consulta, meus queridos, né?
O motivo de consulta não necessariamente é o diagnóstico. O motivo de consulta não é absolutamente nada ainda para você colocar na cabeça alguma coisa. Coloque isso na cabeça para você fazer a diferença. Não seja Nutella, porque, então quer dizer que se o paciente diz, eu tenho dor de infarto, você vai colocar infarto no teu diagnóstico? O paciente me diz aqui, eu acho que eu vou, sei lá, eu acho que estou pegando um ABC. Motivo de consulta, pegou ABC? É isso? Não, meus queridos. Não. Motivo de consulta não é nada. Inclusive, motivo de consulta muitas vezes está muito longe do que vem a ser o diagnóstico. O motivo de consulta não sempre é o diagnóstico. Não porque ele diz, estou com dor de cabeça, cefaleia. Estou com dor de estômago, epigastalgia. Investigue, avalie. Vamos dar um exemplo. Dor de cabeça. Quando começou? Como começou? É a primeira vez? É seguido de alguma coisa? Acompanha alguma coisa? Não acompanha alguma coisa? Está tomando alguma coisa? Toma alguma coisa? Aí você vai fazendo a avaliação e você descobre que esse paciente diz que a única coisa que toma, né? A única coisa que ele toma é um remédio para pressão. Qual remédio? Não interessa, X. Então esse paciente hipertenso, eu acho que é hipertenso, porque ele diz que toma um remédio para pressão. E ele toma, você vai investigando, e você descobre que realmente ele é hipertenso. Então, vamos avaliar um pouco a pressão desse paciente que tem dor de cabeça. Nesse paciente, porque a dor de cabeça não é um sintoma de hipertensão, que isso não vem a nosso caso agora, só para ter uma ideia. E vamos constatar que a pressão desse paciente, que ele chegou por uma dor de cabeça, seja de, sei lá, 200, 120 de pressão. Para quem não sabe, isso é uma pressão alta já. Tá? 120 a 80 é a pressão normal ótima. Bom, ele está com a pressão lá em cima. Então eu pergunto para vocês, meus queridos, eu trataria esse motivo de consulta com um paracetamol, que é justamente para dor de cabeça, ou eu trataria essa motivo de consulta com um hipotensivo. Com qual que eu trataria? É lógico, né? É quase certeza que a crise da pressão alta é que está dando essa cefaleia. Pode ser intensa a cefaleia, pode ser pouca cefaleia, pode ser quase nada a cefaleia, mas aí está o erro do médico paracetamol. Não avalia a pessoa e dá o diagnóstico precoce errado. Porque imagine só, se esse paciente chegar e falar assim, não, é só uma pequena dor de cabeça, doutor, mas está enchendo muito o saco desde ontem. E aí vai o médico Nutella fala assim, você está preocupado? Você comeu muita, sei lá, você não viu ontem Grey Anatomy? Então você é por isso que está assim, sim, doutor. Entendeu? É o Nutella, né? Eu acho que você viu que a Juliette ganhou o BBB, então pode ser que você não gostasse da Juliette, então isso sim, doutor. É justamente. Então, tome paracetamol e consulte com o nosso advogado do povo, Alexandre, porque ele vai ter um trabalho para mim, porque eu dei um diagnóstico precoce errado. Porque esse paciente vai, entre aspas, pode ser que acabe a dor de cabeça, e daqui a 3, 4 horas, se não melhorar essa crise de hipertensão, ele vai vir ou com um infarto ou com uma AVC. E a tua prescrição vai constatar assim, paracetamol para uma crise hipertensiva. E aí o teu colega vai tirar foto e vai zoar a vida inteira para você. E aí você vai ficar médico paracetamol. Entendeu? É isso, pessoal. Então, avaliação das coisas. Então,
para chegar ao diagnóstico, avalie o teu paciente. Não seja preguiçoso, né? Porque, como eu falei, como a gente brincou e tudo mais, muitas vezes, né? Muitas vezes, tudo pode ser perfeito, mas vai chegar um ponto que dessa perfeição pode ser que você trupique. E quando você trupicar, você tem que estar preparado. Ok? O que levou o paciente ao médico foi a dor de cabeça, mas a causa que tem que ser nessa é a hipertensão. Muito bom, Eliane, muito bom. A vida em nossas mãos. É justamente aí, né? A vida na mão de vocês. Né? Alguma vez, algum médico, vocês colocaram a vida de vocês nesse médico. Gostaram da atenção? Então, continua o exemplo desse médico. Não gostaram da atenção? Então, sejam melhores que esse médico. Fechou? De boa? Dúvidas até aqui? Fácil. A gente está discutindo, estamos entendendo, eu acho, né? Tudo de boa. Né? Alguma coisa a acrescentar? Não? O nosso advogado do amor, Alexandre. Deixa eu ver uma coisa aqui. Já estou com a pulga atrás da orelha. Vamos ver. Rafaela Uchoa. Rafaela Uchoa, pode ser? Oxe, muito bom. Eu só estou testando. Eu sabia que você estava aí, Rafaela. Eu sou para mostrar para os teus colegas, né? Para mostrar que os teus colegas como você é uma aluna essencial da nossa turma. Viu, colegas? Viu? E vocês estão falando mal dela, hein? Você lembra que vocês falaram mal dela? Falaram, doutor, vê aí a Rafaela que ela não está. Viram? Agora toma, né? Viu? Eu falei, Rafael, defendi a Rafaela até e agora aprovei para vocês, cara. Muito bom, Rafaela, seja bem-vindo. Muito bom. Vamos lá aqui, deixa eu ver. Nossa, mas aqui só tem mulher, pô? Não, tem muito menino também. Vamos ver aqui. Sarativa. Opa, Sarativa Cordeiro. Tiva, é como whisky, né? Viu que eu falei para vocês? A mesma coisa, Sara, né? Começou um fuxico lá. Não, a Sara é porque a Sara tem um sobrenome Cordeiro e porque não sei o que, né? Foi assim, eu tô defendendo você, Sara. Viu, meninos? Viu, meninas? Eu falei, a Sara tá aí, presente. Muito bom, muito bom. Tô gostando da turma, hein? Viu? Falaram mal à toa das colegas de vocês. Estão presentes, né? E ainda mais, se falarem muito mal dos colegas, lembra que vocês têm, quem? Vocês têm quem? Vocês têm quem? Alexandre, o advogado do povo. Muito bom. Muito bom, pessoal. É isso aí. Perfeito. Pessoal, vamos fazer o seguinte, deixa eu pegar uma aguinha aqui, vamos dar um recesso um pouquinho, esticar a perna, certo? Relaxar um pouquinho, né? E já continuamos com nossa mini história inícios de sismologia. Fechou?